parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Se pensarmos que no início da igreja, os apóstolos, além da fé em Jesus Cristo, tinham somente coragem e muito amor, e com isso deram continuidade à maior instituição religiosa que existe hoje. Isso é admirável. Aquilo que eles ouviram do próprio Jesus, hoje vale para todos nós que temos tantos meios tecnológicos e rápidos para anunciarmos o Evangelho da paz e da misericórdia. O que escutais em segredo, proclamai-o em cima dos telhados, diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E esse mandato hoje deve ecoar em nossos corações. É sobre isso que falaremos no Parte de Nós de hoje. A comunicação sempre foi essencial na missão da Igreja. Robson Landim, gerente de comunicação do Movimento Aliança de Misericórdia, relembra os esforços da comunidade para estabelecer um diálogo com a mensagem do Evangelho. Eu não sei precisar quando começou o setor de comunicação, assim, né? Mas quando a gente começa a conversar com os missionários, eles contam, por exemplo, do início, né? Quando eles estavam ali em poucos e tudo muito simples no Botuquara, que eles inclusive faziam convites para os encontros e eles escreviam no papel para distribuir. Então ali a gente já viu uma necessidade, né? Talvez o boca a boca já não desse mais tanto resultado como ter algo na mão para que a pessoa lembrasse depois, olha, vai ter um encontro em tal lugar, esse é o endereço, esse é o horário, essa data, né? Então a gente já vê ali uma preocupação, né? Imagina, você tem que parar e escrever bilhetinho por bilhetinho ou tirar xerox, como era naquela época, né? Mas também a gente vai vendo, por exemplo, os nossos padres, nossos fundadores são artistas, né? E artista é um bom comunicador, né? Então, o Padre Henrique desenhando e tudo mais, né? Maria Paula sempre gostou de arte também, Padre Antonello também. Então, eles sempre foram muito impulsionadores do trabalho de comunicação, assim, no geral, né? Em resposta à ordem de fazer discípulos, o Movimento Aliança de Misericórdia se utiliza também de jornais e revistas, canais de televisão e de páginas na internet. Antigamente nós tínhamos revista, então era interessante, né? As pessoas recebiam revista em casa com aquilo que era a vida do movimento, né? Que era a vida da comunidade. Então as pessoas esperavam receber em casa para saber, vai ter o evento X, o evento Y, e um testemunho de alguém que estava ali descrito, né? E também os nossos primeiros programas e tudo mais, né? Então quando a gente tinha o Arte da Vida, o Histórias em Oração, o Histórias de Oração muito bonito porque as pessoas se detinham diante da televisão para ouvir um testemunho que talvez era muito parecido com o delas, né? E elas conseguiam louvar a Deus através daquilo também, né? Então, muito simples, com uma dramatização muito simples, tudo gravado basicamente no mesmo lugar, só que querendo louvar a Deus, né? Pelas vidas transformadas, né? Então, quantos artistas gravaram conosco, quantas pessoas da própria comunidade, né? Depois também o Arte da Vida, né? Quando a gente contava a história dos santos, quando a gente falava dos eventos da aliança, tanta coisa. Então a gente viu muita vida acontecendo, muito testemunho chegando, através desse desejo, né, de comunicar. A aliança nasce para evangelizar, para transformar, só que a gente também comunica para transformar, né? Porque o evangelho é isso, a evangelização é isso, é comunicar o evangelho, comunicar a boa nova, né? O Bom Ladrão é também um livro da comunidade Aliança de Misericórdia que conta justamente a história do Nivaldo da Cruz, o primeiro filho desta comunidade, o primeiro missionário da Aliança de Misericórdia. Nesse livro nós encontramos o testemunho de muitas pessoas, dentre elas o da Maria Paula do Cordeiro Imolado, cofundadora dessa comunidade, que também nos precede na glória de Deus. O Papa São João Paulo II, ele sempre dizia, né, que a gente não podia nos usurpar de subirmos também aos telhados para proclamarmos dos telhados a boa nova do Evangelho, né? Então, quando a Aliança entende que a comunicação precisa acontecer, é isso, né? É subir aos telhados para falar desse amor misericordioso
de Deus que transforma pecadores em santos. Então isso é bem bonito. De fato, proclamar sobre os telhados o que Jesus disse significa também assumir a coragem de fazer ecoar suas palavras com a maior visibilidade e alcance possível. A aliança, assim, ela é muito simples, num geral, né? Mas hoje quem não comunica não é lembrado, né? Então a gente sempre precisa olhar a comunicação, principalmente com qualidade, como um instrumento de evangelização, né? Então, por exemplo, quando nós temos a Festa das Tendas, de alguns anos para cá, com vídeos belíssimos, com telão de LED e tudo mais, e depois todo mundo sai comentando. Nossa, como foi bonito, como evoluiu a comunicação e tudo mais, né? Isso faz as pessoas participarem melhor do momento, né? Ajuda as pessoas a adentrarem no mistério daquilo que a gente está querendo propor. Então, por exemplo, enxertados em Cristo, mas o que isso significa? Talvez, só falando a palavra, não entre, mas quando visualmente algo aparece ali, a pessoa, nossa, é isso, né? Ou esse ano, por exemplo, quando fala da unção e você mostra ali um óleo descendo, um óleo sendo derramado na cabeça de alguém, a pessoa começa a entender a mística também daquilo, né? Nós somos muito visuais, né? Então, a aliança também sempre foi muito visual, a aliança é muito artística, tem a coisa do arco-íris, de misericórdia, e a comunicação entra ali no azul dos anunciadores. Então, nós somos anunciadores, né? Então, tudo que a gente faz, seja no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook, agora no TikTok, LinkedIn, tudo isso é para comunicar o Evangelho, né? Em alguns lugares de forma mais social, de outros lugares mais religioso, mas também não só para nós. Então, os nossos artistas, né? A Danúbia, crescendo bastante nas redes sociais, com clipes, com participações em outros lugares, né? O Diácono Júlio, o Fabrício se apresentando na Jornada Mundial da Juventude, né? Tudo isso também é fruto de uma boa comunicação, de boa estratégia e tudo mais, né? Não só da nossa equipe, mas também da equipe da Secretaria de Evangelização, que unida a nós consegue fazer esse tipo de trabalho e que impacta as pessoas, né? As pessoas entram nas nossas redes sociais, elas vão perceber que durante o dia a gente fala de muitas coisas. Mas é porque a aliança é plural dessa forma. Então, no mesmo dia, a gente vai falar de uma obra social, a gente vai falar do nosso fundador Imaculado do Espírito Santo, a gente vai falar de alguma evangelização, a gente vai falar de muita coisa, né? Então, a nossa rede social, ela transparece muito a pluralidade daquilo que é a própria Aliança de Misericórdia. E nós temos crescido, graças a Deus, né? Então, chegando aos 100 mil seguidores no Instagram, onde a gente mais trabalha com lives e tudo mais. Nosso Facebook tem mais de 1 milhão de pessoas, então também isso é muito bacana. E aí a gente vai percebendo que também não são só os jovens, né? Então, nas nossas redes sociais em si, o nosso público é mais velho. E isso é muito interessante, porque a gente vê, hoje em dia se fala tanto de etarismo, e na verdade nas nossas redes sociais são os mais velhos que participam de uma novena conosco, né? A gente tem proporcionado muito essas novenas, as orações, que participam das nossas campanhas e tudo mais, né? E aí é o inverso do nosso site. O nosso site é um site que tem matérias de espiritualidade, formação e tudo mais, só que um público muito mais jovem do que o das nossas redes sociais. Então isso é muito interessante como acontece e a gente vê os testemunhos, né? Para comunicar ainda melhor, o Movimento Aliança de Misericórdia mantém uma parceria há bastante tempo com a Canção Nova. A Aliança já está há algum tempo, né, na TV, e isso é muito bacana porque realmente expande muito mais o nosso alcance, né? Aqui na Canção Nova, por exemplo, nós tínhamos o programa Histórias em Oração, que contava o testemunho de muita gente assim, que foi tocada pela misericórdia, artistas, pessoas desconhecidas, né? Tinha dramatização e tudo mais. E aí já há algum tempo nós temos o Parte de Nós, que é um programa que realmente mostra essa pluralidade da Aliança, e não só a pluralidade, mas também o ser igreja da Aliança. Então a gente conta a história dos santos, a gente conta a história das pessoas, a gente fala de maternidade, a gente fala dos eventos da Aliança, a gente fala do carisma, a gente fala de muita coisa, né? E aí as pessoas também percebem, né, que a partir da Aliança de Misericórdia, a partir do Parte de Nós, elas têm um encontro com Deus, com a igreja, no geral, né? E fora isso também nós estamos, pelo menos uma vez por ano, com a Festa das Tendas, né? E é uma alegria, porque a Canção Nova
não nos abre espaço apenas para fazer o evento, mas nos dá espaço durante 3 dias na sua TV, na sua programação, né? Então, na sexta-feira, no sábado, no domingo. E isso é sensacional porque a gente consegue comunicar o nosso carisma para pessoas que talvez nunca ouviram ou que nunca teriam a oportunidade de ouvir. Então, as pessoas tendo a oportunidade de ouvir o nosso fundador, que a gente ouve o Padre Henrique e a gente fica conquistado por ele. E conquistado por ele para o carisma, para Deus, né? Deus nos envia para a missão. Eu me consagro por eles, para que eles sejam consagrados à tua palavra. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a eles, eu envio a vocês. Na mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, o Papa Francisco nos convidou a meditar sobre o tema Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. No texto, ele nos exorta: compete ao homem decidir se há de tornar-se alimento para os algoritmos ou nutrir o seu coração de liberdade, sem a qual não se cresce na sabedoria. Esta sabedoria amadurece valorizando o tempo e abraçando as vulnerabilidades. Vamos juntos continuar entendendo comunicação e evangelização. O estrategista digital Fabiano Facchini trabalha no meio católico levando sua experiência e conhecimento de muitos anos em comunicação. E ele partilha sobre os desafios para uma comunicação eficaz nas paróquias do Brasil. Hoje a gente tem uma comunicação que está crescendo nas paróquias. O desafio que eu acredito hoje é a formação e o entendimento do que é PASCOM. Porque a PASCOM não é simplesmente ir lá e fazer foto da missa, não é simplesmente transmitir ao vivo no YouTube a missa. A PASCOM ela tem uma missão de ser aquela pastoral que integra as outras pastorais, né? A pastoral da transversalidade, como fala o documento da CNBB. Mas o que acontece muitas vezes é que o pasconeiro tem pouco tempo para doar, ou ele não entende essa missão por completo, então ele vai lá, faz uma foto e acredita que está tudo bem. Muitas vezes ele não tem recursos, mas o recurso ele pode trazer o próprio celular hoje para uma comunicação. Muitas vezes não tem o apoio do padre, o padre não conhece a comunicação, muitas vezes o benefício. Então o desafio da comunicação na paróquia hoje é tudo isso, né? É a pessoa que tem que se doar e entender essa missão por completo, é um padre que precisa ser aquele motivador, porque o padre é o pastor ali da paróquia, ele é a liderança também. Então, quando ele entende que a comunicação vai beneficiar toda a sua paróquia, a comunicação vai fluir, porque a gente segue, né? O padre é o exemplo que arrasta. E quando ele participa, quando ele acredita na comunicação, a comunicação acontece. Fabiano atua bastante com palestras e formações sobre a pastoral da comunicação. Como jornalista, ele chama a atenção para a realidade de lugares onde a informação não circula, é limitada ou até mesmo ausente em muitas igrejas e comunidades. É aquela paróquia que fica... os paroquianos ficam isolados, né? Eles ficam sem ter acesso à informação. A informação fica privilegiada dentro da paróquia, a quem vive ali dentro ou faz as atividades. Sem uma comunicação, os paroquianos não ficam sabendo das atividades, os paroquianos não ficam sabendo do que as pastorais fazem, os paroquianos não ficam sabendo das atividades sociais que são desenvolvidas numa paróquia. Então, uma boa comunicação vai contribuir com isso, vai contribuir com que, parte informativa, com que eu fique sabendo dos horários de missa, horário de confissão, catequese, a festa, que é tão bom de participar, mas também ele vai ficar sabendo do trabalho que as pastorais realizam. O que a pastoral do idoso faz? Que tipo de trabalho? Pastoral da sobriedade, a pastoral da criança, da família. Trazer essas ações que acontecem nas pastorais, trazer elas à vista, torná-las públicas, isso é muito bom, porque quando eu faço parte de uma paróquia, eu vou, nossa, minha paróquia tem isso. Quantas vezes a gente não descobre, minha paróquia tinha essa pastoral, eu não sabia. Então, a gente acaba muitas vezes não vivendo essa vida em comunidade por falta de comunicação. A comunicação vai ajudar a promover tudo o que acontece na paróquia. Isso é bonito da comunicação, porque ela torna público, torna visível aquilo que está acontecendo ali nos bastidores.
Após trabalhar 25 anos no mercado religioso, principalmente na área de publicação de livros, Maristela teve a inspiração de criar a Ângelus Editora. E isso aconteceu em meio a uma pandemia, onde o mundo parou em torno de incertezas e inseguranças. A editora Ângelus nasceu na Gruta da Anunciação, em Nazaré. Foi uma vez que eu estive lá e pude tocar exatamente onde está escrito a pedra: aqui o Verbo se fez carne. É uma das grandes graças, né, da Terra Santa, é quando você vê a palavra ic, né, que em latim é aqui. Então na hora que eu toquei ali, assim, foi uma força, assim, uma coisa que eu falei, olha, Senhor, acreditar, sabe, assim, aqui o Verbo se fez carne, aqui Nossa Senhora disse sim, aqui onde apareceu para ela, né, aqui aconteceu a encarnação, assim. E aí eu voltei pro Brasil, a pandemia tinha estourado no mundo inteiro, e aí eu trabalhava com turismo e como agente literária e também fazendo projetos de comunicação. E aí voltei, todos os projetos foram cancelados. E eu falei, o que eu vou fazer da vida, assim, né? E aí no sábado de Aleluia, logo depois teve a Semana Santa, a gente estava tudo em casa e depois da Santa Missa, do sábado de Aleluia veio a inspiração assim, crie a sua editora e vai se chamar Ângelus. Eu falei, Jesus, como assim, né? Aquela voz que quando a gente está naquela intimidade com Deus, sabe? Deus fala assim, né? E aí entrei no Instagram primeiro, vi, existe alguma Ângelus Editora? Não existe. Fui lá e criei o nome. Entrei nos sites para registrar o nome, não existia. Eu falei, gente, fiz pesquisa, então a Ângelus Editora é isso, é o plano de Deus. E coloquei na mão de Deus. Motivada, ela sempre acreditou que as pessoas têm sede de sabedoria e conhecimento e que cada livro pode ser uma fonte valiosa para encontrá-los. Comecei a assistir o testemunho da Raquel. A Raquel Carpenter, a fundadora da comunidade Água Viva. E ela teve lúpus e foi curada pelo poder do sangue de Jesus. E a live dela começou a ter 5, 10 mil pessoas, assim, todos os dias. E ela contando um testemunho atrás do outro. E eu vendo a graça acontecer através dela, sabe? Pelo poder do testemunho dela. Liguei pra ela. Falei, Raquel, eu tô lançando minha editora. Eu queria saber se você topa ser o primeiro livro da editora. Ela falou, topo. Como vai ser isso? Eu falei, olha, você conta seu testemunho. Aí você pega 31 dias, 31 passagens, ou alguém que fala, os santos que falam sobre o sangue de Jesus. E a gente vai usar isso no mês de julho todo, porque a live dela era diária. Tá bom. E ela conta que realmente o milagre, ela pôde reviver toda a cura novamente. Porque quando ela teve lúpus, foi diagnosticada, a médica disse para ela, a única receita que eu te dou é, não estude sobre essa doença. Então ela simplesmente viveu tudo aquilo, né, e sem saber exatamente o que era, qual que eram as consequências, o que ela ia perder, tudo. E um dia ela, lendo um livro, Por Suas Chagas Somos Curados, e ela leu e falou assim, se essa chaga aqui pode curar, ela vai me curar. E ela fez a oração diante de Jesus crucificado. Ela estava já de cadeira de roda, não comia, e no outro dia ela levantou e foi curada. Levantou e foi pedir comida pro pessoal da comunidade. O pessoal, como assim, Raquel? Desesperado, assim, sabe? Porque ela andava de cadeira de roda, assim. E era muito forte, porque eu via que era algo que ela tinha vivido, né? Assim, o primeiro livro da Ângelus Editora foi a obra O Poder do Sangue de Jesus, de Raquel Carpenter. E para a surpresa de Maristela, a primeira edição esgotou em apenas 3 dias. Acreditar no poder do livro como evangelização, a gente acredita realmente quando a gente vê santos que se converteram, que mudaram a vida, né? Como Edith Stein, que era judia e leu o livro da vida de Santa Teresa e ela se converteu ao ponto de parar num campo de concentração. Assim, ela não viu Santa Teresa, mas ela leu sobre Santa Teresa. Isso fez que a vida dela fosse mudada e transformada para ter a fé, assim, viver a experiência tão grande da fé, né, através de um livro que ela viveu, que na hora que ela foi levada para o campo de concentração, ela podia ter negado tudo isso, sabe assim, ela podia ter negado essa fé dela, ela podia ter vivido isso, mas ela morreu como cristã.
A nossa igreja tem mais de 2000 anos e isso só é possível porque é o Espírito Santo que a conduz, inspirando homens e mulheres que não tiveram medo de falar do Evangelho e levar a boa nova de Cristo além das fronteiras. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo, pois o Espírito do Senhor está sobre nós. Você não nos segue ainda nas redes sociais? Faça isso agora mesmo. Os links para todas as nossas contas da rede social estão aqui na descrição desse vídeo. Será uma alegria imensa receber cada um de vocês em cada uma delas. Compartilhe também esse conteúdo, mande para mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, pois a gente evangeliza junto. Nós somos parte um dos outros. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.